Deus abençoe a sua vida. Somos feitos justiça de Deus. É o tema neste dia. Que o seu dia seja muito abençoado e que a meditação da palavra de Deus te transforme dia a dia e que neste dia exatamente você possa pensar nisto. Vamos à palavra de Deus? Daniel, no capítulo 9, versículo 18, diz assim: Inclina, ó Deus, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Olha só, Daniel está numa situação que ele está clamando para que o cativeiro acabasse, de que o Senhor o socorresse naquele tempo. E por ele estar no Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, no tempo da lei, olha só, ele diz: nós não nos fiamos em nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. E esse é um fator muito importante que nós devemos atentar, de que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós não podemos nos fiar diante do Senhor em nossa própria justiça. Nossa justiça é trapo de imundícia, já diz o apóstolo Paulo. Nossa justiça não tem um valor para salvação, para justificação diante de Deus. A nossa justiça pode acertar muitas coisas aqui no âmbito terreno, mas no terreno espiritual não. Ela se torna inócua, ela se torna algo que não tem um valor e uma substância real para que venhamos diante de Deus nos justificar e sermos justos, olha só. Mas o interessante de que nós fomos feitos justiças de Deus, olha só. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim, eu quero ler com você no versículo 21 do capítulo 5, da segunda carta aos Coríntios, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não a nossa própria justiça, mas feitos justiças de Deus no próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que viver esta novidade de vida, viver esse tempo desta justiça que vem do alto, é algo relevante para nós nesta caminhada. Muitos estão esquecendo disto, esquecendo de que em Deus somos alguém justificados, que nele somos justiças de Deus. E esquecendo disso, meu querido, minha querida, nós começamos a viver uma vida escassa, uma vida sem tomar posse das coisas celestiais, de não termos acesso àquilo que somos nele. Somos filhos de Deus, logo co-herdeiros com Cristo Jesus. Olha que tempo maravilhoso que Deus nos traz, a ponto de Jesus dizer assim: olha, não os chamo de irmãos, mas de amigos. O Senhor Jesus nos chama a reinar com Ele em seu trono. Assim como Ele assentou no trono do Pai, Ele nos chama a assentar no trono com Ele. Olha só, isso já começou em nós, não em plenitude, porque precisa cumprir o tempo da graça, cumprir algumas propostas de Deus, mas uma realidade é que em parte já começou este reino. Jesus já começou em nossos corações. E uma realidade é que se não tivermos autoridade na nossa própria vida cristã, se não exercermos esta autoridade que a nós é proposta por Jesus, quando Ele diz: olha, vocês pisarão serpentes, expulsarão demônios, farão obras maiores que eu. Já pensou nisto? O quanto estamos à parte, não estamos fazendo obras maiores que Cristo? Aquele que reina em nossos corações e nos chama a reinar com Ele. Aquele que nos chama a fazer a sua obra com autoridade tal que Ele andou aqui por sobre a terra e fez grandes obras. Ele nos chama a fazer obras maiores. Nós precisamos trazer
esta justiça que somos em Cristo Jesus. Olha, feitos justiça de Deus em Cristo. Nós fomos feitos nesta justiça. Somos colocados em uma posição acima, muito acima daquilo que quantas vezes o nosso pequeno pensamento, a nossa pequena postura nos mantém aquém daquilo que o Senhor fez por nós. Daniel, ele estava aqui dizendo, olha, nós não nos fiamos na nossa justiça e realmente eles não deveriam assim o fazer e nem nós o devemos fazer nesse tempo em que vivemos. Mas devemos nos fiar na sua graça. Ele, olha, nas suas muitas misericórdias é que nós clamamos a Ti, ó Deus. E uma realidade é, nós vivemos por causa desta misericórdia. Mas esta misericórdia que nos alcançou neste tempo, esta graça, este favor que não merecemos, nos leva a uma posição tão alta de sermos feitos justiças em Deus através de Jesus Cristo. Medite nisso, viva isso, conquiste isso na sua vida, acesse isto, tome posse desta posição em Deus. Que o seu dia continue abençoado e que os seus pensamentos se elevem mais e mais a um grau e a um patamar maior, porque Deus assim está interessado em nos levar a lugares superiores a cada dia, até que nos encontremos na glória. Esse é o propósito. Então viva, cresça, desenvolva e que Deus abençoe a sua vida abundantemente neste dia. Que ao longo do seu percurso você possa, meditando nisso, viver a justiça de Deus e ser esta justiça de Deus em Cristo Jesus. Isso é para poucos, porque a salvação é disponível a todos, mas poucos aceitam, poucos tomam posse. Que estejamos neste pouco, vivendo este caminho que é estreito, porém que nos leva à presença daquele que nos justifica. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida e a sua meditação ao longo desse dia. Até um próximo momento, permitindo Deus.